Bem, bom dia a todos. A partir desse momento, nós estamos gravando a audiência de instrução e julgamento. As partes comunicaram que não há possibilidade de acordo, sobretudo a parte requerida, informou que não tem uma proposta de acordo. Em função disso, nós vamos ouvir o depoimento de um dos requerentes, já que são dois requerentes, um dos requerentes, e, em seguida, o depoimento da representante do condomínio requerido. Posteriormente, vamos ouvir o depoimento da testemunha rolada pela parte autora e, em seguida, das testemunhas arroladas pela parte requerida. Lembrando que, nos termos do artigo 455, parágrafo 1º, as partes assumem o compromisso de apresentar as testemunhas. Então, senhora Abinabe, eu vou pedir que a senhora saia, aguarde alguns minutos e fique na espera que depois que eu terminar de ouvir o depoimento do autor, eu vou admiti-la. Deverá demorar em torno de 10, 15 minutos. Tá bom? A senhora pode sair, depois a gente volta novamente. Ok. Bem, doutor Humberto, eu vou ouvir o senhor. Eu gostaria que o senhor atentasse para as perguntas que eu fizer, né, de forma facilitada. Primeira pergunta, o senhor está só na sala? Não, estou com o doutor. O senhor está com... O senhor cortou o som. O senhor está com... Com outro autor. Com outro autor. Perfeito. Mas como apenas o senhor vai prestar depoimento, não há nenhum problema que ele permaneça na sala. Ele só não pode interferir no seu depoimento, tá certo? O senhor... Aquilo que o senhor souber, o senhor diz. Se o senhor não souber ou não se recordar, não tem problema nenhum. Se eu pedir, olha, não me recordo, enfim. Mas o senhor não pode perguntar a ele, tá certo? O depoimento é pessoal. É a única observação. Ele pode permanecer, mas sem interferir. Perfeito? Então, nós vamos começar agora. Eu vou começar com a sua qualificação. Por favor, o seu nome completo. Carlos Humberto Carvalho. Carlos Humberto Carvalho. O senhor é brasileiro? O seu estado civil? Brasileiro, casado. Sua profissão? Sou médico. Médico. O seu endereço completo, por gentileza? É Rua Engenheiro Ita, número 6, edifício Dom Gabriel, 1202. O senhor pode repetir, que falhou um pouco? É Rua Engenheiro Mesquita, número 6. Número 6. Edifício. Edifício Dom Gabriel? Dom. Apartamento? 1202. 1202, perfeito. Então, vamos começar. Doutor, o senhor está agora no seu consultório, correto? Correto. O seu consultório fica localizado no condomínio SCAF? Não. Não. Então, o senhor não exerce as suas atividades profissionais no condomínio SCAF? Não. Não. Lá, o senhor é proprietário, o senhor especificamente, de quantas lojas? Eram 6 lojas. Já vendi. Eram 6 lojas, o senhor vendeu quantas? Já vendi 2. Eram 6 lojas, o senhor vendeu 2. Hoje, o senhor, então, é proprietário de 4 lojas? Sim. O senhor sabe dizer quantas lojas o doutor Luciano, se o senhor souber apenas, é proprietário? Eu acho que 5 lojas. 5 lojas. E, diferente do senhor, ele não vendeu nenhuma delas? Acho que não. Perfeito. As suas lojas, atualmente, as 4 que restaram, né? Elas estão locadas? Tem 2 locais. Duas locadas e duas estão desocupadas. Desocupadas, perfeito. As 2 que o senhor vendeu para quem? Eu vendi para outras pessoas. Lembro o nome exatamente agora. Ainda não passou a escritura, porque estão pagando parcelado. Perfeito, entendi. Mas a minha pergunta é o seguinte: o senhor vendeu essas lojas depois de iniciado o processo ou antes de iniciado o processo? Depois de iniciado. Tá. E a escritura
ela não foi passada porque o senhor vendeu de forma parcelada e só Correto. vai passar depois que concluir o pagamento, é isso? E falta muito para concluir esse pagamento? Acho que falta ainda 11 meses. 11 meses. Qual foi o preço global das duas lojas? O preço que foi vendido? Sim. 200 mil reais. Tá. Nessas 4 lojas restantes que permaneceram, 2 o senhor aluga. O senhor aluga para quem? Uma está alugada para... Ele tem um restaurante lá. Uhum. Restaurante que aluga as duas. Aluga as duas. E o senhor vendeu para quem? Pessoas físicas, né? O senhor não sabe o nome. Não recordo agora o nome. Perfeito, não tem problema nenhum. O senhor sabe dizer se essas pessoas que compraram as lojas que o senhor vendeu, elas instalaram algum negócio lá, tem funcionando alguma coisa, ou o senhor não sabe dizer também? Uma das lojas tem uma loja de sapato que está funcionando. E a outra? Outra continua desocupada. E acho que a filha que comprou é moradora do Scarpe, eu acho. Entendi, perfeito, tá certo. Essas 2 lojas que estão desocupadas, o senhor talvez esteja estranhando as minhas perguntas, mas ela tem um sentido. Essas 2 lojas que estão desocupadas, elas estão desocupadas há muito tempo, desocuparam há pouco tempo, desocuparam depois do início do processo? O senhor sabe? Elas estão desocupadas desde o recebimento das lojas. Tá certo, desde o recebimento das lojas. Nunca funcionou nada lá por conta da variedade da empresa de tudo mais. Entendi, tá certo. E essas 2 lojas que estão ocupadas, elas estão alugadas desde quando? As que estão ocupadas, estão alugadas há 2 anos. 2 anos, tá certo. Me diga uma coisa, o senhor tem o hábito, e o doutor Luciano, se o senhor souber naturalmente, o senhor não responde por ele, o senhor participa das assembleias do condomínio? Já teve a oportunidade de participar? No início, eu participei. O condomínio não tem divisão para lojas e moradores dos apartamentos. Como eram 11 proprietários de lojas, eu perdia o que ia ser debatido. Tem muito mais do que dono de loja. Então, eu passei. Aí eu contratei para começar a participar. Desculpe, mas está cortando. Desculpe, doutor Humberto, está cortando o som. Né? Eu gostaria que o senhor repetisse e verificasse no seu equipamento porque está cortando o som. Vamos tentar repetir. Assim, o senhor vai ter que repetir aquilo que o senhor disse, porque realmente eu e os senhores advogados conseguimos compreender, né? Creio eu. Repita a pergunta, por gentileza, doutor. Eu perguntei ao senhor se o senhor participa ou participou das assembleias do condomínio. Aí o senhor começou a me responder dizendo o seguinte, que no começo participava. E aí, a partir daí, eu não consegui compreender. O regimento do condomínio não faz distinção de lojista para dono de apartamento. Como são só 11 lojistas e tem mais de 50 moradores, eu não sei exatamente quantos apartamentos tem, a gente nunca conseguia ganhar nenhuma proposta nossa. O morador sempre ganhava, porque tem maior número. Para mudar o regimento, tem que ter 2/3. E a gente não conseguia. Então, todas as propostas que a gente fazia ficavam em vão. E aí eu comecei a me desgostar e deixei de participar das reuniões. Contratei o doutor Bruno, que começou a participar para tentar reverter ou melhorar aquilo que a gente achava que devia melhorar. Compreendi. Então, o senhor já me esclareceu uma coisa. O condomínio, então, ele é misto. Eles são apartamentos e apenas 11 lojas. Exatamente. E para entender agora, dessas 11 lojas, o senhor tinha 6 e o doutor Luciano tinha 5, correto? Isso. E a Delman, uma loja. Então, são 12 lojas, na verdade. Não, são 11 lojas. Eu tinha 6, o doutor Luciano tinha 5, mas uma ele vendeu para a Delman. Ah, tá. Uma ele vendeu para a Delman. Então, hoje ele tem 4, né?
Entendi. Hoje ele tem 4, isso. Não, me perdoe, assim, só para poder me situar. Onde é que fica esse condomínio? Onde fica o condomínio? Ele fica... Tem o Marco Center. Aonde? Tem o Marco Center ali na descida da... Ele fica do outro lado, do lado oposto. Tá. Tem uma... Ele fica na Rua Miquerinos. Ele é... Eu não sei lhe explicar direito. Tem o Golden, que é um prédio que fica de esquina, ele fica colado nesse Golden. Em frente da antiga Prolivete. Pronto, já me situei. Ok, tá bom. Já me situei. Perfeito. Então, lá é predominantemente, então, podemos dizer, um prédio residencial. Exatamente. Tá certo. Tá. Além do senhor e do doutor Luciano, o senhor sabe dizer se essas reclamações que o senhor, de alguma maneira, né, e eu não estou entrando no mérito das reclamações ainda, né, eu estou ainda querendo saber o contexto. Se algum outro morador, se algum outro condômino também tem essas mesmas reclamações? Não, a gente, nas reuniões, a Delman também argumentava alguma coisa, que era logística. Mas a gente não conseguia ganhar nada lá. Inclusive a guarita, que foi originalmente feita para proteger a entrada da garagem, subsolo, e vigiar as lojas, foi tirada pelo síndico. Não existe mais segurança desse lado da loja. Entendi. Originalmente tinha 2 guaritas, uma para a entrada do morador, do apartamento, e uma para a garagem e para os lojistas, vigiar as lojas. Para economizar, a síndica tirou. Eles voltaram que aquilo era prejuízo e tiraram. A segurança não existe mais do lado das lojas, não. Tá certo. Tá bom. Entendi. Mas, embora sejam unidades distintas, uma de residencial, outra comercial, o bloco, ou seja, não há separação física entre elas, tá? O hall de acesso é o mesmo? Não, a loja fica no térreo, fica do lado de fora. Qualquer pessoa que anda na calçada pode chegar a acessar a loja tranquilamente. Entendi, tá certo. E como é que está a situação hoje da administração? Hoje, depois de muita discussão, a gente que fazia limpeza, a gente contratou funcionário para tomar conta do estacionamento, tinha morador que estacionava o carro na área nas vagas das lojas e passava o fim de semana todo estacionado. E isso, tem gente que deu queixa, ia dar queixa na polícia, porque nós colocamos funcionário para administrar as vagas, colocamos um funcionário para fazer limpeza, a gente comprar material de limpeza, material para banheiro, porque lá tem um banheiro para servir o público que vai nas lojas, papel higiênico não existia, porta quebrada, tudo isso nós ajeitamos. Até extintor de incêndio que estava vencido, nós mandamos consertar e a síndica mandava devolver imediatamente. Até o bombeiro não tinha liberação, quer dizer, isso dava problema para alugar as lojas, porque não tinha a liberação do bombeiro por conta do condomínio não fazer as obras que o bombeiro exigia. E a gente carregando os extintores, o síndico ainda reclamava. Era a atual síndica ou era uma anterior? Exatamente, ainda é a atual síndica. Entendi. O senhor sabe quantas unidades residenciais tem no local? Não sei lhe dizer exatamente, mas creio que são 15 andares, eu creio que deve ter bastante, 50, 60 apartamentos. São apartamentos pequenos? Tem de 1 quarto, de 2 e de 3, eu acho. Tá. O senhor não tem unidade residencial nesse imóvel? Eu tinha, mas vendi também. O senhor vendeu. Tá? O senhor, mas vendeu após o processo? Não, o senhor vendeu antes? Não, vendi antes. Entendi. Tá certo. Tá bom. O senhor queria dizer mais alguma coisa que o senhor acha que é relevante? Porque tudo que o senhor me disse na inicial eu não perguntei. Eu perguntei o que eu queria acrescentar. O senhor queria alguma coisa assim que eu não lhe perguntei, que o senhor gostaria de dizer? É a oportunidade. Olha, eu gostaria, se fosse possível, que houvesse uma separação do regimento. Um síndico para tomar conta dos apartamentos de moradores,
um síndico para tomar conta da área das lojas. Por quê? Porque eles são maioria. A gente não consegue ganhar nada. Eles conseguiram tirar a nossa guarita, tiraram o segurança, o vigia que tinha à noite, entendeu? Para eles não importa. Se houver um vandalismo, quiserem entrar, quebrar alguma coisa, nós não temos nenhuma segurança. Nós não temos um funcionário para ficar limpando o hall das lojas, o banheiro da loja, papel higiênico, usar. Nada disso tem. Compreendeu? A gente não pode usar a área da piscina, a área do prédio, embora a gente seja proprietário e pague condomínio em dia. E outra coisa, a gente ainda paga 25% a mais pela fração ideal do que os moradores. E a gente não tem nenhuma vantagem até hoje por conta disso. Então, se pudesse dividir para a gente tomar conta daquela área, isso ia valorizar muito nossas lojas e todos os lojistas ficariam satisfeitos. Ok. Doutor Fernando, perguntas? Não, Excelência, estou satisfeito com as que o senhor realizou. Perfeito. O senhor pode, a senhora Abinab? Aviso sim. Por gentileza. Doutor, muito obrigado, né? O seu depoimento está concluído. O senhor, inclusive, se quiser, né, não precisa permanecer na audiência, o senhor pode continuar, tanto o senhor como o outro autor, pode continuar a fazer seus afazeres. Se quiser permanecer, pode permanecer. Só não vai poder mais intervir. Então, fica a seu critério. Se permanecer ou sair da audiência, tá bom? Tá claro? Tá. Tá, nós vamos sair. Obrigado. Tá, fica a seu critério. Pode sair, é só sair. Não tem problema, não. Tem que sair aqui. Só não sei sair. Tá bom, pode deixar. A gente tira. Senhor, pode deixar que eu tiro aqui. Fique tranquilo. Já vai acessar, Excelência. Ok. Bom dia, senhora. Bom dia. Eu vou colher o seu depoimento e vou pedir que a senhora fique atenta, cuidado com as conversas paralelas, tá? Justamente para evitar aqueles problemas que a gente se referiu no começo. Tá bom? O seu nome completo, por favor? Abinaab dos Santos Pires Mendes. Abinaab dos Santos Pires Mendes. A senhora é brasileira, o seu estado civil? Casada. Sua profissão? Arquiteta. O seu endereço completo, por favor. Rua Marcelino Champagnat, número 21, edifício Scarpe, apartamento 1105, bairro Jardins Renascença, São Luís, Maranhão. Tá bom. A senhora é síndica desde quando do prédio, desse condomínio? Esse é o segundo mandato, então, desde 2017. 2017. Me diga uma coisa, ele é um condomínio misto? Sim, ele é residencial e comercial. Quantos apartamentos existem nesse condomínio? 82. São 6 por andar, vezes 12, 83. Mais de 80, correto? Vamos colocar assim, porque aí a gente não precisa ser exato na matemática. Mais de 80 apartamentos, é isso, né? São 12 por andar, é isso? Não, 8. 6 apartamentos por andar, 12 andares, 72. 72. Então, tá bom. 72 apartamentos. E quantas lojas? 11. 11 lojas. Todas as lojas, elas são de propriedade dos autores? Não, tem uma que é da construtora. Uma da construtora. E a senhora sabe dizer se algum dos autores vendeu outra loja? A senhora sabe dizer, não? Sim. Chegou ao nosso conhecimento que o Dr. Carlos Humberto, acho que vendeu
uma recentemente, acho que uma. Por um preço de custo, preço de mercado, só sabe? Sim, eu não sei Sabe? essa informação. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. O que está havendo? O condomínio na parte comercial não recebe a atenção que recebe na parte residencial? Por que dessas reclamações? Não, doutor Gervásio. Da minha parte, como síndica, enquanto meu período de sindicância, eu não, pelo menos eu não tenho eximido nenhuma responsabilidade em relação à parte comercial, além do que o condomínio, ele é residencial e comercial, ele não é somente residencial. Então, eu tenho que dar a atenção para ambos os lados, tanto residencial quanto comercial, em relação à limpeza, em relação à compra de material, enfim, a segurança. É tanto que câmeras tem tanto na residencial quanto na comercial, a limpeza, os zeladores atendem tanto o comercial quanto o residencial. Não pode haver essa separação. Não há nenhum tipo de distinção. Não, de jeito nenhum. Além do que o prédio ele é um todo, um só. Não tem nem separação, digamos, física, a não ser pelas paredes, né? Mas não há nenhum distanciamento físico. Quem está na área comercial tem acesso ao hall de entrada da área... Perdão, quem está na área comercial tem acesso ao hall de entrada da área residencial? Ou são entradas distintas? Não, aí o residencial tem uma entrada específica e o comercial ele fica praticamente todo virado para a rua. Ele é aberto, ele não tem assim, um hall de entrada. Ele tem uma circulação de acesso que ela é toda para a rua já. Entendi. E a questão da segurança noturna, por exemplo. O condomínio tem algum sistema de segurança? A senhora mencionou que tem câmeras, mas existe vigias? Existe algum outro tipo? Não tem vigia. Nunca teve, até onde eu sei, né? Tem um porteiro, que é para atender o residencial e comercial. O porteiro atende as duas? Sim. E o comercial possui garagens também? No subsolo, porque o subsolo também é compartilhado, tanto pelo residencial quanto pelo comercial. Tem moradores que têm vagas no subsolo. O subsolo não é totalmente específico para o residencial ou para o comercial, ele é compartilhado. Tá. E no comercial, existem vagas para visitantes? Doutor Gervásio, como arquiteta, eu não tenho como lhe precisar isso, porque lá não tem especificado vaga para visitante, vaga para a loja. A construtora, quando entregou na entrega, né, eu acho que ela mencionou que as lojas, porque tem de esquina o prédio, e tem vagas tanto em uma lateral da rua quanto em outra lateral. E alguém comentou, não sei se a construtora, alguém comentou que as vagas em frente às lojas seriam das lojas e as vagas na outra lateral seriam para visitantes. Mas não tem nada específico, tanto no regimento quanto na convenção, em relação a isso. E não tem também nada, nenhuma placa. Agora, com uma solicitação até dos lojistas, a gente está tentando providenciar umas placas, porque tem muitos prédios comerciais ao redor e tentam estacionar aqui. E não acontece somente aqui, né? Aqui tem o Cristal próximo, o Business, o Golden. Deixa eu falar uma coisa com a senhora. Quem paga o condomínio são os locadores, os locatários, né? Certo, tanto residencial quanto comercial. Por favor, alguém está com o telefone ligado. Né? Quem paga o condomínio são os locatários, não é isso? Dos locatários, tem alguma reclamação em relação à administração do condomínio? A administração? Por exemplo, que faltaria papel, que os banheiros estariam sujos, ou... Houve algum problema com o corpo de bombeiros?
Sim, o prédio, ele passou praticamente 4 anos sem o habite em decorrência de algumas falhas construtivas da construtora, inclusive foi motivo de, acho que ajuizamos alguns assuntos em relação a isso contra a construtora, e inclusive até os lojistas, acho que o doutor Carlos Humberto também foi mencionado nisso, para que ela atualizasse essas tendências construtivas. No entanto, não obtivemos êxito e o condomínio teve que arcar com essas despesas, mas foi finalizado, acho que no ano passado, mas a gente mesmo assim ainda entrou com um processo contra a construtora. Entendi. Então, não foi o condomínio E chegou... até mesmo a gente já, no decorrer desses anos, estávamos indo ao Corpo de Bombeiro, temos protocolos, perguntando. Mas o Corpo de Bombeiros chegou a impedir o funcionamento das lojas, a habitação dos apartamentos? Não, nós estávamos funcionando. O Corpo de Bombeiros veio, inclusive, a gente questionou o porquê de não termos o habite. Aí ele falou, ele descreveu as tendências, e aí foi quando a gente iniciou o processo contra a construtora. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Houve alguma vez algum atrito entre os autores e o condomínio, ou entre algum dos parentes dos autores com o condomínio? Doutor Gervásio, a minha gestão, como eu lhe falei, foi em 2017. O condomínio, acho que iniciou em 2015. Não especificamente contra o senhor Carlos Humberto ou contra o senhor Luciano, mas contra a senhora Ketri, que é a esposa do doutor Carlos Humberto. E ela teve uma grande insatisfação em relação ao à administração do condomínio, mas isso até mesmo antes da minha sindicância. E aí chegou ao ponto de até contratar um funcionário e colocar a farda nele sem mesmo comunicar a administração do condomínio. E impedindo até alguns inquilinos de estacionarem no estacionamento que é comum do condomínio, que são esses estacionamentos externos. E também chegou ao ponto de fechar um depósito que a gente tem específico da área das lojas, da área comercial, onde a gente guarda equipamento de limpeza, materiais de limpeza, sendo que tudo é fornecido, mas eu acho que não estava de acordo com o que ela desejava, né? Esse foi, assim, o atrito. A gente, nas conversas que tentávamos ter, eu tentava sempre explicar para ela que eu, particularmente, não posso autorizar nada, tudo tem que passar pela Assembleia. E as questões que ela me levava eram levadas para a Assembleia, mas a Assembleia não aceitava. Eu sou representante, sou síndica, eu não sou uma pessoa que tenho autorização sem passar pela Assembleia para aprovar o decreto. Então, a insatisfação da esposa de um dos autores é com as deliberações da Assembleia, é isso? Ou do jeito que ela acha que deveria ser o condomínio em relação a várias posturas. Não sei se explicasse em relação também às decisões da Assembleia. E continua essa relação conflituosa? Doutor Gervásio, assim, a senhora Queta, ela vinha praticamente todos os dias ao condomínio para ver como é que estava, assim, a parte comercial. E de um tempo para cá, não sei ele especificar de quando, talvez do final do ano passado para cá, eu não tenho mais. E a gente não teve mais aqui. Os lojistas, eu não vejo atualmente. Fica bem agradável a relação. Não tem nenhum conflito latente atualmente? Atualmente, não. Tá certo. E aquelas reclamações que eram feitas em relação à limpeza, etc., e de alguma maneira isso foi atendido? Foi? Enfim. Sempre era atendido,
nós não podemos, de maneira alguma, eximir qualquer serviço em relação a residencial ou comercial. Isso é uma falha, seria uma falha gravíssima. Não poderíamos eximir esse tipo de serviço. É algo, como é que eu digo, básico. Limpeza, serviços de manutenções, se há necessidade de alguma pintura até, inclusive o comercial foi pintado, juntamente com o residencial. Então, assim, não teve nenhuma missão da parte da sindicância. Doutor Bruno, Administrador. doutor Bruno, você tem perguntas? Sem perguntas, excelência. Satisfeito. Ok. Eu agradeço a sua participação. O seu depoimento está encerrado. A senhora pode, se quiser, permanecer na sala. Se não quiser, também a senhora está dispensada. Pode sair da sala, se quiser. Fazer seus afazeres cotidianos, tá bom? Obrigada. Doutor Bruno? Testemunha quem? A testemunha? A testemunha, a rolada foi o Lucas. Eu não sei sobre ele. Ele estava na sala naquele momento lá que ele não estava ouvindo. Sim. Deixa eu ver. Eu acho que ele está aguardando a liberação. Eu estou liberando aqui. Deixa eu só checar aqui. Não tem ninguém aqui aguardando a liberação. Mas aguarda aí, dê uma checada aí. Como é que o senhor fez para todo mundo entrar com o seu nome? Acabou me dificultando aqui a vida. Eu recebi a intimação da doutora Renata, e aí eu repassei por WhatsApp para os autores, encaminhei por e-mail também, consegui o telefone da testemunha e passei por WhatsApp para ele também. É a modernidade, né? É a nova era. Eles poderiam entrar com o próprio nome, facilita a vida aqui, gente. Mas tudo bem. Eu tinha essa dúvida, não sabia se estava permitido o nome do usuário de cada um. Para garantir, não ter nenhum contratempo, entra com o meu. Sim. Tá, interrompe suspende a suspensa a gravação por enquanto, para a gente não ficar muito. Como é que já saiu o resultado dos Estados Unidos aqui? Lucas José Gomes Pereira. O senhor é brasileiro, o seu estado civil, senhor Lucas? Solteiro. Solteiro. Profissão? Eu sou empresário. Empresário. O seu endereço, por gentileza? É Rua Osíris, número 24, edifício Galileu, apartamento 1203. Bairro? Jardim Renascença. São Luís Maranhão. Perfeito. Exato, perfeito. O senhor é parente de algum dos autores? Não. O senhor é amigo íntimo deles? Não. Não? Né? O senhor tem algum interesse nesse processo? De maneira alguma. O senhor é inquilino de alguma das salas? Já fui. Não é mais? Não. Tá bom. O senhor promete dizer a verdade do que for perguntado? Naturalmente, o senhor souber? Absolutamente. Tá bom. O senhor fica advertido das penas de falso testemunho. Mentir em juízo, constitui esse crime. Tá bom? Tudo bem. Deixa eu perguntar para o senhor. O senhor falou que foi locatário de uma das lojas lá, não é isso? Fui. Exato, de duas, no caso. Eu loquei uma, depois loquei outra. Tá. Isso por um período de 3 anos. Qual era a atividade que o senhor exercia nessas lojas? Eu tinha uma conveniência e, posteriormente, nós fizemos uma ampliação e fizemos um restaurantezinho. Qual era o restaurante? O nome era Beer Cave Emporium. Nós servíamos almoço e estendia-se até por volta da meia-noite, 1h, que era um horário de happy hour. Como era o nome do restaurante? Beer Cave Emporium. Foi vendido. Né, toda a estrutura. Beer. Congelou. Seu Lucas, interrompa a gravação, por favor. Três anos. De quando a quando? Foi no período de 2017 até esse ano.
Até esse ano. Qual era o seu empreendimento? Qual era o nome do seu empreendimento? Era Beer Cave Emporium o nome. De quê? Beer Cave. É um nome em inglês. A Beer, que Isso. quem pode. Perfeito. Durante esses 3 anos, o senhor parou as suas atividades esse ano por conta da pandemia? Também. Foi um dos motivos pelos quais eu tive que parar. Alguns outros motivos de cunho familiar, porque meu pai fez um tratamento de saúde de câncer e eu não estava conseguindo mais conciliar. Mas tiveram outros problemas aí também que me fizeram desistir, ficar desgostoso também do negócio. Entendi. E o ponto lá, era um bom ponto? Era excelente. Ótima localização, tinha estacionamento, né? Enfim, no coração do Renascença, um excelente ponto. Tá. E o senhor teve algum problema com o condomínio, propriamente dito? Tive. Logo quando eu entrei, na verdade, fui o primeiro inquilino, eu acho que lá. Porque quando eu entrei em 2017, não havia nenhum outro empreendimento, a não ser o escritório da Adelman, que era a construtora. Certo. Né, que era no fundo. E eu montei uma lojinha pequena na frente, eu fui o primeiro inquilino. Eu tive vários problemas com o condomínio. Vários. Até agora, antes de eu sair, eu tinha um problema. Perfeito. E me diga tive problemas com o condomínio. Sempre tive. Sempre teve, né? Deixa eu perguntar para o senhor o seguinte. O senhor era inquilino de qual dos doutores? Do seu doutor Luciano ou do doutor Humberto? O senhor está me ouvindo? Não diz nada. Eu estou ouvindo bem. O senhor era inquilino de qual dos autores? Está travando só um pouquinho o seu... É sua internet. De Carlos Humberto. O senhor era inquilino do Carlos Humberto. Quanto é que o senhor pagava? Eu pagava... eu pagava tudo, era por intermédio da Pereira Feitosa, que era uma imobiliária. Eu pagava no total das 2 lojas 7.400 e uma fração. Entendi. Isso já era incluso o aluguel e condomínio, né, das 2 lojas. Aluguel e condomínio. Isso, tá. O condomínio era pago pelo proprietário do imóvel, né? Na data do vencimento correto, que eu acredito que era dia 5, se eu não me engano. Eu não recebi os boletos do condomínio, ele que recebia e pagava, e eu pagava a minha parte inteira à Pereira Feitosa, né? Que era que fazia o intermédio da locação das lojas. Tá certo. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Quando foi que o senhor deixou de funcionar? Agora em que... Nós paramos agora, foi no lockdown, né? No lockdown, tá. De lockdown. Tá. O senhor disse assim, olha, eu tive vários problemas com o condomínio. Né? Sim. Quais foram esses problemas? E mais ou menos em que período? Olha, no começo nós tínhamos muito problema com limpeza, né? Porque não havia limpeza, não havia uma manutenção. Muitas das vezes, nós que fazíamos, meus funcionários, o próprio inquilino, né, também contratava algumas pessoas para limpar quando o condomínio faltava. Então, isso sempre foi uma briga recorrente. Limpeza, manutenção da área comum, algumas coisas quebravam, o condomínio consertava, botavam a culpa na gente, disse que era responsabilidade nossa. Mas eu via que sempre os proprietários tentavam manter tudo em ordem, né? Lá também eu tive um outro problema que foi estrutural, assim, eu tive um problema de esgoto, né? Enfim, isso foi até um motivo de um processo também, qual eu movi contra a construtora, a CAEMA, condomínio, né? Porque eu tinha um laudo da CAEMA que avisava, que dizia que tinha um problema de esgoto, né, de construção, e quando eu tive esse problema que aconteceu mais de uma vez, o condomínio foi super omisso comigo na época, entendeu? Não me prestou nenhuma... Quem me ajudou mesmo foi o proprietário, porque ele viu o que aconteceu, entendeu? E ele me aliviou até uns aluguéis, até eu poder resolver toda a situação, né, Era uma questão com a construtora e tal. Foi um problema estrutural, né? E não me prestou também nenhuma satisfação, muito pelo contrário, ele sempre me cobrava, né? Porque, infelizmente, umas vagas de garoto, enfim, tive esses problemas lá. E eu sempre tive problema com o condomínio em relação a isso. Assim, o grande problema foi porque
ela gostava de cobrar quando nós fazíamos algo de errado, em contrapartida, quando nós cobrávamos algum serviço que era de responsabilidade dele, não havia, sabe? Não havia essa vez, a manutenção, segurança. Algumas vezes nós contratamos vigias para ficar à noite, porque teve uma... Só um instantinho. Por favor, só um instante. Só um instante. Não, nós não estamos conseguindo ouvi-lo. Nós não estamos conseguindo ouvi-lo. Só um instante, está cortando. Sua internet está ruim. Não adianta. Né? Doutor, perguntas. Eu desisto. Perguntas, doutor. Posso? Não, doutor Bruno. Eu vou fazer pergunta. Lu, o testemunho... Para você, Lucas. Eu desisto. Ai. Você saberia informar, Lucas, se algum outro inquilino, à época, teve algum tipo de atrito com o condomínio e, por esse motivo, ele também rescindiu o contrato e desocupou o local, o empreendimento? Você sabe informar? Eu não sei lhe informar se esse foi o motivo pelo qual ele teve essa decisão, mas eu conheci outros inquilinos que também tinham problemas com o condomínio, da mesma forma que eu, né? Problemas com manutenção, com limpeza, né? Enfim, isso sempre foi um problema recorrente lá. Além dos motivos que você narrou no começo, a questão do problema de saúde, questões íntimas, pessoais, essa relação meio que traumática entre condomínio e lojistas e proprietários foi um dos ingredientes que fizeram que você deixasse? Com certeza, porque isso vai desgastando, né? Isso vai desgastando toda a relação que a gente tinha, assim, porque nós demandávamos muito tempo para fazer um serviço que não era nosso, entendeu? E, assim, é desgastante você cobrar e não ter esse respaldo. Na grande maioria das vezes, eu nem reclamava mais com a síndica, porque ela não me respondia. Eu perguntava, eu queria resolver alguma questão, eu perguntava ao porteiro se ela estava em casa, eu sabia que ela estava em casa, e ela mandava dizer que não estava. Aí eu me reportava à Consad, que era a terceirizada que fazia, né, a empresa terceirizada de limpeza. Aí eu ia à Consad e falei assim, olha, eu estou tentando entrar em contato com a síndica, ela não me responde, eu queria uma resposta. E aí, vão limpar, vão consertar? Aí eles que entravam em contato com ela e pediam para realizar o serviço, que nem sempre era realizado, entendeu? Então, assim, é uma relação bem desgastante e, com certeza, foi um dos fatores pelos quais eu fiquei um pouco desgostoso do negócio e eu decidi encerrar. Só mais uma última pergunta. Você saberia narrar como é que funcionava a sistemática de limpeza e manutenção da área comum comercial, ali onde vocês ocupavam, lojistas? Você saberia dizer como é que era? Olha, quando eu conversei eu nunca tive essa informação da síndica. Quando eu fui perguntar, eu perguntei na época, o nome dela era Renata, ela era coordenadora lá da Consad, ela que era responsável por alguns condomínios aí no Renascença. Um deles era o condomínio Scar. Segundo ela, havia uma escala, né, de limpeza. Só que o que eles informavam que faziam não era a realidade. Tanto que eu provei um dia, eu falei assim, olha, Renata, ele disse que limpa às 3 da tarde, de manhã e à tarde, não é varra que eles limpam. Ninguém limpava, entendeu? Então, assim, uma, 2 vezes por semana, isso quando a gente cobrava muito. Quando não, eles iam uma vez por semana, entendeu? No começo, quando eu estava, né? À medida que foram entrando mais lojas, nesse período, eu fiquei lá, né? Fiquei praticamente sozinho, aí depois entrou um rapaz do lado, entrou mais uma... Eu estou satisfeito já. Doutor Fernando, o senhor tem perguntas? Apenas uma, Excelência. Eu gostaria de saber se a testemunha tem conhecimento de ter sido feito o registro dessas reclamações ou em assembleia ou no livro adequado. Conseguiu ouvir?
Tá ouvindo? Oi, oi. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Isso, agora estou. Você não ouviu a pergunta, não, né? Não, repita, por gentileza. Não. Se você tem conhecimento, ou se você fez o registro dessas reclamações, ou em assembleia, ou no livro adequado. Tinha um caderno de anotações que eu fiz algumas reclamações e outras reclamações eu fiz direto lá com a Renata na CONSAD. Satisfeito, excelente. Perfeito. Muito obrigado, senhor Lucas. Vou lhe retirar da sala. Tudo bem. Parabéns. Obrigado, desculpa os problemas técnicos, tudo bem? Tudo bem, faz parte. Felicidade para o senhor. Top, igualmente. Doutor Fernando, você Simões. Perfeito. Espero que esteja com a internet melhor. Eu vou torcer, tomara. Já me respondeu, excelência. Vai acessar o link. Perfeito. Pausa, por favor. Já saiu o resultado da eleição americana, não? Não. Eu acessei ainda há pouco. É impressionante como... Zelador. O senhor reside onde? Em São Luís, no bairro do Saviana. Rua? Rua Nova. Número? 2. 2. O senhor é parente de alguma das partes envolvidas nesse processo? Não. O senhor tem algum interesse nesse processo? Pode repetir a pergunta novamente? O senhor tem algum interesse nesse processo? O senhor tem algum interesse nesse processo, no resultado desse processo? Sim, que a parte justa vença, né? Ah, é? Ser esclarecido. Então, tá bom. Eu vou colher o seu depoimento meramente na condição de informante, tá? Porque eu não sei qual é a parte justa, então é melhor ouvir o senhor na condição de informante. Certo. O senhor é zelador de que prédio? Condomínio Scarpe. O senhor entrou lá quando? Mais ou menos 3 anos atrás. E o senhor continua trabalhando lá? Sim. Tá. Qual é a sua função, propriamente dita? Hoje eu estou como supervisor. Supervisor de quê? Lá do condomínio. Da área de condomínio. O senhor cuida tanto da área residencial quanto comercial? Sim. E o tratamento que é dado na área residencial é o mesmo da área comercial? Isso mesmo. E por que essas reclamações, se é o mesmo tratamento? A gente sempre tem o mesmo tratamento, com os dois lados. O prédio é residencial e comercial, e a gente é sempre orientado a tratar das duas formas, os dois lados da mesma forma. E tem reclamação do pessoal do comércio? Qual é a reclamação deles? Nunca lhe reclamaram nada? O senhor fala anteriormente ou no momento atual? Pode ser anteriormente e no momento atual. Anteriormente, havia reclamação? As reclamações que eu tenho conhecimento são da senhora Kathleen. Que tipo de reclamação? Ela, em um certo momento, ela decidiu que queria comprar material de limpeza, mas o condomínio sempre comprou material, mas ela queria do gosto dela, do jeito que ela preferia, entendeu? E quem é a senhora Kathleen? Proprietária de algumas lojas nesse prédio. Ela é esposa do seu Luciano? Doutor Carlos. Ela é esposa do Carlos Roberto. E ela vai lá com frequência fazer isso? Atualmente não, mas anteriormente ela ia com bastante frequência. Atualmente não. A partir de quando ela deixou de ir? Acho que mais nesse período da pandemia mesmo. E quais eram as reclamações que ela fazia com frequência? Nessa dos produtos, ela queria um produto da forma que ela gostava, mas como ele disse, o condomínio sempre comprou os produtos de limpeza.
Tá. Tinha um restaurante que funcionava ali, não tinha? Sim, tem um restaurante que funciona lá. E deixou de funcionar esse restaurante? Não, ainda funciona. É um Ué. restaurante lá. Mas é o mesmo dono? Não, mudou o proprietário. Ah, então, na verdade, o restaurante continua funcionando. Apenas o proprietário que mudou. Isso. E o dono do restaurante reclama das atividades lá do condomínio? Não, A questão da limpeza, como é que é feita essa limpeza? feita diariamente essa limpeza. É, né? Doutor Fernando, perguntas. Eu não sei do meu condomínio. Excelência, eu estou satisfeito. As suas manifestações esclareceram bastante. Doutor Bruno, perguntas? Sem pergunta, excelência. Tá, perfeito. Senhor Wilson, muito obrigado, felicidades para o senhor. O senhor está dispensado, o senhor pode sair. Obrigado. Tá? A próxima testemunha, doutor. Tá ok, já vou entrar em contato com ele, excelência. Pode pausar, por gentileza. Justiça está fácil, né? Passa a manhã inteira falando de condomínio. Qual o seu estado civil? Casado. Profissão? Auxiliar administrativo, sou supervisor. Como supervisor. Perfeito. O seu endereço completo? Avenida Edson Brandão, sem número, domínio Ecoparque 1, bloco 10, apartamento 104, eu. O senhor está no 3G ou está no Wi-Fi? No notebook, Wi-Fi. Wi-Fi. Sua internet está bem lenta. Mas vamos tentar levar adiante. O senhor é parente de alguma das partes? Não, nenhuma. O senhor tem algum interesse nesse processo? Não, também não. O senhor já trabalhou para a SCARF? Sim, como supervisor, pela administradora. O senhor não trabalha mais lá? No condomínio, não. Não trabalha mais no condomínio? Não. O senhor promete dizer a verdade do que lhe for perguntado? Sim. O senhor fica advertido das penas do falso testemunho. Mentir em juízo constitui crime. Está claro isso para o senhor? Sim, está claro, doutor. O senhor trabalhou lá como supervisor quanto tempo? Acho que um ano e meio, 2 anos. Estou lembrado assim. E o senhor deixou de trabalhar lá quando? Desculpa, como? O senhor deixou de trabalhar no condomínio quando? Eu acredito que já está 1 ano isso. O senhor tinha muito problema com as lojas comerciais do condomínio? Sim, eu tive problema com uma representante que era a dona Catherine, né? Esposa do seu carro. Que tipo de problema com a dona Catherine? Eram operacionais, em cima. Como? Posso relatar, né? Pode, por favor. Assim, sobre material de limpeza, uma problemática muito grande lá. Ela não concordava com o material que o Pinho comprava para o condomínio inteiro. A gente tinha um valor X para usar com material de limpeza. Então, a gente procurava materiais de qualidade, mas com uma diluição bem mais razoável, até para não ter aquele teto. Ela não concordava com o material. E estava comprando material
Então, os zeladores eram obrigados a usar aquele material só lá na área comercial. Outro problema que eu tive relacionado a isso, a operação, lá na área comercial, o depósito é comum, que é do condomínio. Se empossou desse depósito, ficou com chave, ela depositava esses materiais de limpeza desse depósito. Só isso, contratou um flanelinha para cuidar daquele estacionamento das lojas. E tinha vizinhos lá de outros prédios que acabavam colocando o carro lá, já estavam funcionando, reclamavam, não tinha vaga às vezes para os seus clientes. Então ela cercou, botou corrente, botou um flanelinha. O flanelinha ele ficava com a chave desse depósito. Quando o zelador ia para lá fazer a limpeza conforme o cronograma, que a gente sempre alterando esse cronograma por causa das exigências de lá, fornecia o material para os zeladores que faziam. Inclusive, ele mesmo fazia a limpeza. Então, a gente lá era um problema muito grande. Ele não era funcionário do condomínio, contratado. E se acontecesse alguma coisa com ele lá, a responsabilidade seria do condomínio. Tudo isso, doutor, eu compartilhava com o condomínio, no caso com a síndica, a levar adiante uma comissão, assembleia, para ir discutindo essas coisas. Mas a gente teve muito estresse com isso, com dona Catherine, nesse sentido aí da operação em si. Várias vezes eu tinha que alterar de limpeza, porque, tipo assim, a limpeza que aquela área, ela começa residencial, fazia a área térreo, onde envolvia a recepção do residencial, aí ia da área comercial, cedo. Só que existia lojas O ônibus é seu, doutor Fernando, não é meu. Reforma. Os lojistas chegavam, tipo 9, 10 horas, José, as lojas já estavam com aquela sujeira de obra no corredor de novo. Atrito. O nome aqui é ruim. Seu José, você está me ouvindo? Oi, agora sim. Seu José, a sua internet está muito ruim. O senhor pode repetir o que o senhor disse em relação aos conflitos? Os advogados... Ficaram até que ponto? Pois é, doutor. Os advogados têm que aprender. Se a testemunha não tem internet, tem que trazer para cá. O senhor pode repetir tudo, porque... O senhor... José. Vou me reposicionar aqui, porque eu estou no condomínio e aqui é ruim, mesmo o Wi-Fi meu. Alô, alô. Não é possível. José? Pô, eu estou ouvindo, só não estou conseguindo... Prossiga, seu José, prossiga. A câmera está ligada? Prossiga. Tá certo. Então, a gente tinha essa dificuldade com ela. Então, com a obra em algumas lojas, o lojista, quando chegava, ele reclamava que não tinha sido limpo, reclamavam para ela. Então, ela chegava já em cima de nós, reclamando que não estava para ela, não, foi feito mais cedo, conforme a gente já tinha definido. Eu tive vez após vez ficar alterando o cronograma de limpar a área lá, essencial. Era um... Doutor Fernando, o senhor tem perguntas? Porque eu... Excelência, eu tenho.
torcer para que ele me ouça. José Ribamar. Se o senhor conseguir, porque eu não tenho mais perguntas. Não, tudo bem, sem problema, excelência. José Ribamar. Está me ouvindo, José Ribamar? Quero só advertir que, quando do meu despacho, eu estabeleci a possibilidade de que as partes... Eu compreendo. Pior que eles próprios decidiram isso, excelência. Eu entendo o seu posicionamento, inclusive concordo. José Ribamar. José Ribamar. Excelência, o senhor me autoriza a pedir que ele saia e retorne? Não vai adiantar. O problema dele é a internet. Pausa, por favor. Eu vou passar a registrar nos meus despachos que esse tipo de problema haverá dispensa no depoimento da testemunha. Assim, Está complicado, de fato. Infelizmente, tem que ser na base da força, né? Com certeza. Porque eu montei toda uma estrutura do meu gabinete. Toda uma estrutura. Então, a pessoa tem internet aqui. Tratar respeitando, né? Ambas as partes. Mas, enfim, o que acontece? Ainda falando sobre previsão orçamentária, a gente tem um teto para gastar com manutenções por recarga de extintor, como manutenção de raios, sistema de incêndio. Existe um trâmite para a gente realizar esse serviço. É feito cotação demora, aí leva para a validação do síndico, aprovou, aí vai começar a fazer a recarga. Ela não quis esperar esse trâmite, aí acabou contratando uma empresa para fazer a recarga da área comercial, fez sinalizações, renovou as sinalizações de incêndio, que tinha sem anuência, e autorização do condomínio. Foi um outro problema, um estresse grande para a gente que estava na gestão na época, estava acompanhando. Então, teve essa situação sim, doutor. Tudo bem. E sobre o Corpo de Bombeiros, houve alguma problemática? O senhor tem conhecimento? Isso aí do José, eu não estou conseguindo te ouvir. vezes existem assembleias para dialogar com a construtora. Pessoal, José, repete, José. O pessoal da área comercial também eram chamados, né, para participar e para compartilhar decisões sobre quanto a essas pendências da construtora. Por exemplo, as escadas que davam acesso ao subsolo. Então, entre as portas corta-fogo, tinha degrau. É possível haver isso para não prejudicar na hora de uma evacuação, de uma emergência. Então, eram problemas que existiam, que foram observados, e existia essa demanda aí que a gente estava para a Assembleia. Isso aí eu lembro que aconteceu. É isso, doutor? Estou satisfeito, excelência. Doutor Bruno, perguntas? Doutor, confesso que tinha algumas perguntas, mas vou dispensar. Perfeito, tá certo. Tu está dispensado, senhor José. Obrigado. Nós vamos ler a ata agora. Douglas, por favor.
Pode ler a ata, deputado. Por favor. Dando início à audiência virtual pelo sistema de videoconferência do Tribunal Instituto do Estado do Maranhão, no dia e horário designados pelo despacho reto, presidida pelo Dr. Gervásio Protásio de Santos Júnior, juiz de direito da 6ª Vara Civil, acompanhado pelos servidores Geisa Cristina Leite de Oliveira e Pitágoras Reis, atuando como moderadores e secretários da presente audiência. Presente na sala virtual, os autores e seu advogado, e o réu, devidamente representado, e seu advogado. Nesta oportunidade, o advogado da ré requeriu o prazo para juntar-se no estabelecimento que foi deferido 24 horas. Correto, doutor? Perfeito. Dando início ao presente ato, eu comunicava às partes sobre as particularidades desta audiência, com as quais concordaram. Exortadas as partes a que se conciliassem, informar que não há acordo. Em seguida, passamos por o depoimento de um dos autores, o senhor Carlos Humberto Carvalho Júnior, da proposta da ré, de uma testemunha arrolada pela parte autora, o senhor Lucas José Gomes Pereira, e de 2 testemunhas arroladas pela parte ré, Eronilson de Oliveira Lopes, este ouvido na condição de informante, e José de Ibamar Aleixo de Alencar. Ok, doutor? Sim. Preservou-se a formalidade do ato. O link da audiência será disponibilizado no canal do YouTube deste juízo, cujo endereço específico do ato será disponibilizado pela Secretaria Judicial por meio de certidão. Não havendo das provas a produzir, conseguindo as partes o prazo comum de 15 dias para a apresentação de alegações finais. Após o termo, a parte autora referida, por meio de seus advogados, informaram que estavam de acordo com seu teor, razão pela qual vai ser assinada por mim digitalmente e será disponibilizada pelo sistema PJF. Doutor Bruno, o senhor concorda com os termos da ata? Tem alguma observação? Perfeitamente. Doutor Fernando, o senhor concorda com os termos? Alguma observação a fazer? Concordo, excelência. Sem observação. Doutores, eu agradeço a paciência dos senhores. A gente fica sempre aprendendo de que, nas próximas audiências, a gente tem sempre que se preparar para essas dificuldades técnicas. Mas foi um prazer. De qualquer forma, doutor Gervásio, parabéns pela plataforma. É bem mais proativa do que as demais. A gente recebe todas as informações previamente, e-mail, WhatsApp. De fato, é um modelo. A gente tenta fazer aqui um tutorial, de maneira que o objetivo não é prejudicar nenhuma das partes, muito pelo contrário, dá toda a liberdade. É óbvio que uma audiência virtual, quando ela se faz num ambiente com bom equipamento e com uma internet, né, de razoável para boa, ela ocorre com muita rapidez, com muita tranquilidade. Mas isso é uma preocupação, é claro, é um processo que a gente vai evoluindo, tanto os senhores como nós, aqui do Judiciário. Que o próprio advogado ele tem que ter essa preocupação de fazer o teste antes da audiência, saber se a internet está boa ou não está boa. E aí, na hipótese de não estar, recomendar que venha para cá. Às vezes a gente tem recebido aqui a parte, às vezes ela vem só, o advogado fica de fora, fica no seu escritório, ou a testemunha, né? E aí a gente resolve com muita rapidez. A audiência virtual ela é excelente, ela é mais barata, ela é mais rápida, né? Mas, necessariamente, nós precisamos estar como a parte né, da internet de razoável para boa. Doutor, muito obrigado. Peço desculpas por algum excesso. Felicidades para os senhores. Bom trabalho. Viu? Um abraço. Bom dia a todos. Bom dia. Pode encerrar a gravação.